Querido Deus, te agradecemos, Pai, pelas palavras que o Nathanael pregou, falou do seu amor. E é isso que cada cristão tem que ter: virtude, não para guardar em 7 chaves, em cima de um guarda-roupa, dentro de um maleiro, de uma gaveta, mas virtude é para dar, para transmitir, para abençoar. Abençoe tua família, sua filhinha, sua esposa. Oh Deus, abençoe, Pai, agora as palavras que serão pregadas, faladas, que a tua unção recaia sobre nós. Eu apenas sou um servo pequenininho, um vaso que me dispõe, Senhor, em tuas mãos. Abençoe teus filhos. Os louvores que cantamos, Pai, cantam todo o nosso coração. O Senhor é digno de toda adoração, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Se vocês acham que está aumentar o ventilador, deixei fraquinho, é só vocês aumentar. Números. Eu já li essa escritura, eu amo demais essa escritura. É o 4º livro do Velho Testamento, capítulo 9, versículo 15 em diante. E ainda nós estamos falando sobre a estatura. E vamos entrar na virtude e na fé. Que mensagem maravilhosa é a estatura do varão perfeito. Nós não entramos na matéria, e já pregamos 4 ou 5 cultos, e simplesmente não consigo sair. É maravilhoso, não dá para sair do que antecede a mensagem. Bom, vamos ler então Números, capítulo 9, versículo 15. No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Até amanhã. Assim era contínua, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Deus após ela partiam. E ao lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo dito em outras Bíblia, outra tradução, segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor, aqui está, segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, assentava o arraial. Todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem alçava pela manhã, então partiam, embora que seja um dia só. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçavam, e alçando-se, ela partiam. Segundo a vontade do Senhor, se alojavam, e segundo a vontade do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos assentar. Ora, aqui está um grande exemplo de obediência à palavra do Senhor. Fazer a vontade de Deus, né? Israel tinha esse cuidado, e quando a nuvem se mexia, quando a coluna de fogo se mexia, então era a hora de eles ir. Ficava até 1 ano parado, então eles estavam tranquilos, porque era a vontade de Deus ficar 1 ano, mas ficasse 1 mês, se ficasse 2 meses, se ficasse 1 dia, se eles paravam aqui e pela manhã a nuvem começava a seguir, então eles seguiam.
arrumar todas as coisas de novo. Não tinha importância. Tinha que seguir, porque a coluna de fogo estava seguindo, a nuvem estava caminhando. Então eles tinham esse cuidado de obedecer a Deus. Se todos os sim, chamados cristãos tivessem esse cuidado de obedecer a Deus. Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o Senhor está mandando eu sair, caminhar, parar. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor, eu quero fazer. Se nós tivéssemos cuidado, se todo chamado cristão tivesse cuidado, Senhor, como o Senhor quer que eu me vista, como o Senhor quer que eu me fale, como o Senhor quer que eu me comporte, como o Senhor quer que eu me comporte nessa demanda, né? É assim, então vou fazer. Eu tenho navegado nessa mensagem, a estatura do varão perfeito, e isso aqui é apenas remoendo. E o que Deus quer é que nós sejamos um receptáculo de Cristo, que nós nos vaiamos de tudo, quebrantamos, não há nada de mim mais, aqui tem que ser Cristo habitando aqui, né? Na mensagem, nós vamos ler sempre, não tem como sair da mensagem a Era de Éfeso, revelação da Era de Éfeso, 64. Então, não é a minha justiça, é a justiça dele, não é a minha vontade, é a vontade dele, né? A igreja, ela segue as aflições de Cristo, ela continua o ministério de Cristo, é para isso que nós estamos aqui, mas o povo ainda não entendeu o que é o cristianismo. É nós seguir sofrendo as aflições de Cristo, mensagem de Éfeso 64. Contudo, sem ficar assim, mobrando, falar, é um fardo. Não, é uma alegria. É uma alegria. Levando dano, mas não causando dano ao próximo. Sendo afrontado, mas não afrontando. Sendo humilhado, mas não humilhando. Porque é isso que Cristo quer. Mas continua, Cristo não parou, ele continua. Em ele era, diz-se que ele sempre teve um representante, nem que seja um, mas ele teve esse um, a qual continuou o seu ministério. Vem vindo. Agora, coube a nós. Que a nossa preocupação seja assim, eu não posso morrer sem que Cristo cumpra o ministério dele em mim. Eu não sei o que Deus quer comigo, então você tem que buscar. Nessa mensagem, o profeta diz que Deus vai te mostrar qual é o propósito de Deus em sua vida. Você tem um propósito. Nem que seja que nem a irmã, mensagem de expressões, a irmã Bel. Quando já leu mensagem de expressões? Já leu mensagem de expressões, irmão? Então o ministério da irmã Bel cumpriu-se. Olha, eu queria estar naquele culto fúnebre. O ministério da irmã Bel era estar na igreja, todos os cultos, levantando as mãos e glorificando a Deus. O ministério da irmã Bel, eu digo assim, ela era uma missionária, porque ela, Mombrano fala assim, a irmã Bel, ela me perturbava. Mombrano, olha aqui, ela chegava assim com essas anotações aqui, cheio de pedidos. Olha aqui, ora por mim, ora pelo meu vizinho, ora pelo patrão do meu tio, ora para essas pessoas que estão doentes. A irmã Bel me perturbava, tantos pedidos de oração. Mombrano, olha para essa aqui, olha para essa aqui, olha para essa aqui. Então o Mombrano só elogia que ela cumpriu. E Deus foi tão bom para a irmã Bel, que todas as vezes que a irmã Bel ficou doente, Deus curou. Mas a irmã Bel tinha um desejo, ela não queria envelhecer, ela não queria ficar velhinha nessa terra, ela queria partir jovem, e Deus cumpriu para ela, foi embora com 65 anos. Quando o Mombrano soube que a irmã Bel era a hora dela de orar pela enferma, ela até pensou, a irmã Bel está me pedindo para orar por mais uma pessoa, fala assim, não, Mombrano, agora não é um pedido de oração dela para o senhor ir no hospital orar por fulano de tal, é ela mesma está enferma de morte. Quando o Mombrano, antes de chegar, Deus recolheu a sua flor.
Então Israel tinha esse cuidado de fazer cumprir a vontade do Senhor. Nós devemos ter esse cuidado de cumprir. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero te agradar. Tá bom esse paletó? Não tá bom? Então vou parar. Minha roupa tá boa, o meu linguajar tá bom, o meu comportamento tá bom, o meu louvor está bom, a minha vida íntima com o Senhor está bom. Eu quero melhorar, eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero namorar mais com o Senhor. Mensagem sempre presente, Água da Rocha. Isso que o Natanael falou é verdade. É um namoro. Cristo é a igreja. É um prazer estar na igreja. É um prazer. É como a irmã Cristina disse outro dia, como é gostoso. Um veja, está domingo na igreja, é isso mesmo. Mas o que causa esse desejo de estar na igreja? Não tem uma banda, não tem 10 obreiros, não tem 100 membros, não tem cantores, mas é a nossa adoração que vamos trazer no altar. Não importa quanto esteja. Mombrana fala que Adão e Eva, quando estava se pondo o sol, era a hora deles ir adorar a Deus. Era a hora deles adorar a Deus. Louvado seja Deus. Nós podíamos ir embora, Natan. Podíamos ir embora abençoado. Louvar a Deus e orar, mas estamos abençoados. E eu não quero falar muito, vamos ver se consigo falar uns 20 minutos. Mas assim, vamos ver se nós conseguimos falar. Eu anotei algumas coisas importantes aqui. A meu irmão fala, você tem que ser renascido e logo ter a fé e crerá na palavra de Deus. Enquanto não houver renascimento, enquanto não houver um renascimento, nós estaremos discutindo contra a palavra de Deus. Discutindo contra a palavra de Deus. Isso aqui não é desse jeito, eu não creio assim, eu não é dessa forma. Então, o profeta diz que somos apenas simpatizantes de religião, e é verdade, há muitos simpatizantes de religião, simpatizante da mensagem, mas não crê na mensagem, não crê no mensageiro, não crê na palavra. Nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus se não nascer de novo. A fé na palavra, você precisa nascer de novo. Como construir a sua casa espiritual onde pode morar Deus, né? É isso que o profeta está nos ensinando nessa mensagem, estatuto do varão perfeito. Deus, Ele quer habitar em nós. Nós somos, acabei de falar uma palavra aqui, receptáculo de Cristo. Nós somos receptáculo, morada do Deus Altíssimo. Mas o Altíssimo não mora em um lugar aonde não está tudo corretamente, aonde não está alinhado. Precisa quebrantar, precisa de um renascimento. O velho eu precisa cair por terra. E às vezes Deus está fazendo isso. Deus faz isso. Deus faz isso, está fazendo isso no Brasil, nesse exato momento. Essa grande chacoalhada. Parece que é aquela chacoalhada no ninho da águia. Estava muito bom, mas está cada um no seu sistema, assim, cada um no seu aconchego de religiosidade. Mas agora não tem aonde se escorar, porque Deus arrancou o couro do coelhinho, né, que estava gostoso no ninho. A águia faz isso, ela tira e fica só os espinhos. Não tem mais jeito mais. Confiar em uma igreja? Jamais. Confiar em um pastor? Jamais. Confiar em um companheiro? Jamais. Somente na palavra de Deus. Somente na mensagem do mensageiro. Por isso há necessidade de você ler a Bíblia. Ler a mensagem. Leia a mensagem, para não ser Maria, vai com as outras. Porque o que tem de crente Maria vai com as outras, porque fulano diz, porque pastor fulano diz, porque se não, é a mensagem, é a palavra de Deus. Ninguém não nos engana.
Porque o que há de engano religioso, vocês não fazem ideia. É um campo minado. Mas como construir a sua casa espiritual onde possa morar Deus? Preciso ler. Nós nem entra na mensagem de novo. Mas isso eu não consigo sair disso. Não consigo. A justiça, sua justiça, a justiça da igreja é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele. Os atributos da igreja. Não é meu atributo, não é. Não é minha justiça. Numa demanda, não posso aplicar minha justiça. O que Deus faria? Quando o irmão Branham, o irmão Natanael, quis aplicar a justiça dele com a mulher do bar, Deus repreendeu ele. Calma lá, rapaz, não é assim não. Essa é a sua justiça, mas a minha justiça é que você vai lá e prega para ela, que há sangue para ela ainda. Às vezes nós pensamos que não há sangue mais para fulano de tal, para ciclano de tal. Não, enquanto há vida, há esperança. Agora, se aquela mulher do bar morresse naquelas condições, tudo bem. Mas ainda, uma velhinha, né? Aquele cabelinho cortadinho, aquelas roupinhas indecentes, com 2 homens no bar, mas precisava do profeta e pregar para ela. Mas, lá, como já disse aqui, bastante vezes, aquele caso com aquela mulher, aquele rapaz encenando cena de sexo no culto, o irmão Branham sabia que ele não podia aplicar a justiça dele. Há muitos pastores que diriam assim, que caia fogo do céu, vocês profanaram o templo do Senhor, esse ministério é de Deus, então vocês atacaram o homem de Deus, agora morra. Há muitos para isso. Há muitos que chamariam a polícia, há muitos que tirariam na força, mas era uma guerra espiritual, e o irmão Branham não aplicou a sua justiça. Ele sabia que a justiça dele, ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, então ele disse, eu também sou culpado, gente, eu sou pecador, então, mas não nisso, mas culpado mínimo, culpado máximo, eu os perdoo. E uma coisa tão gloriosa, que mais impressiona nesse caso, é que o profeta diz assim, aquilo era o que ele queria que eu fizesse. Deus não queria que ele condenasse. Deus não queria que ele tirasse o nome dele da igreja. Deus não queria que ele colocasse na mão de Satanás, entregasse para Satanás. Não, Deus não queria. Deus, agora o ministério é cordeiro, é graça, há sangue no propiciatório. E tem coisa pior que uma coisa dessa aqui acontecendo no culto, onde estava acontecendo um grande fervor do Espírito Santo. Mas é isso que Deus queria, é a justiça de Deus. Então isso é maravilhoso. Leiam em sua casa a RDF 64, a parte 64. O que ele há, a sua igreja há de manifestar. Nós temos que manifestar o que Cristo é. Eu vou pular aqui só para ficar mais lindo aqui, Um porro batido, purgado, a noiva de Jesus Cristo. Ela está cumprindo, certamente está cumprindo o resto das aflições de Cristo. E ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo ela não revida e nem causa danos a outros. Essa é a noiva, essa é a noiva. Essa aqui, a nuvem se mexe, ela se mexe. A nuvem para, ela para. A coluna de fogo se mexe. A palavra de Deus fala, ela faz. A palavra de Deus fala, não vai, não vai. A palavra de Deus guia a igreja. Se a gente olhar quanto a gente fomos birrentos, teimosos e não querer ser guiado por essa palavra e sofremos os danos. Todos que não querem ser guiados por essa nuvem, por essa coluna de fogo, que é Cristo, que é a palavra, sofrem danos. Se nós fôssemos falar daquele povo que saiu do Egito, quantos não morreram no deserto? E a Bíblia diz que não alcançaram salvação, porque eles não quiseram ser guiados pela coluna de fogo, pelos profetas de Deus, pelo mensageiro de Deus. Olha, Ele quer morar em você, Ele quer que você seja semelhante a Ele, e Ele quer que você reflita
seu ser. É isso que Deus quer. Somos como ouros, devemos ser purificados. Bom, vamos pular aqui, vamos tentar ler pelo menos uma página da mensagem. Estatura do varão perfeito. No parágrafo 60. Toda cristandade, tudo que você é e tudo que será, está baseado sobre a fé na palavra. Fé na palavra. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Porque aqui está tudo o que nós precisamos. Como nos comportarmos. Como sermos. Por isso eu creio na palavra, o profeta diz. Não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Não. Não. Se eu pudesse minha fé numa igreja, em qual delas poria? Em qual nós colocaríamos? Por muito tempo colocamos nossa fé em um companheirismo, em uma igreja, em um pastor. O profeta diz, em qual você colocaria? Na católica? Na luterana? Na metodista? Na batista? Na pentecostal? Aonde você poria a sua fé? Eu não sei. Todas estão enredadas. Todas ainda, eu diria para o profeta Mombrana, todas ainda estão enredadas. Talvez pior que aquele tempo ainda, Mombrana. Todas estão enredadas. Mas quando eu ponho a minha fé em sua palavra, em sua palavra, então estou ancorado. Então a minha fé está ancorada. Colocar em um homem? Nunca mais. Colocar em uma igreja? Nunca mais. Em um companheirismo? Nunca mais. É na palavra. Ninguém interpreta aqui. Assim diz o Senhor. Eu creio nisso. E aqui está a nossa base. Aqui está a nossa base. Aí você vê o mundo denominacional. A base deles nunca é a Bíblia Sagrada. Nunca. Nunca foi, nunca será. A base deles é a Assembleia, ou é luterana, ou é universal, é aquilo que seu bispo prega, é aquilo que seu sistema prega, que se pregar. Certa vez eu pregando para uma mulher de uma determinada igreja que eu não lembro, e eu pregando no batismo, eu disse em que você foi batizada. Eu disse no batismo Pai, Filho, ela disse Pai, Filho e Espírito Santo, e eu mostrei São Mateus 19, o complemento, e Atos 2,38, assim por diante, os discípulos todos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela simplesmente riu. Ela disse, eu estou tranquila, porque a minha igreja, ela batiza no Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu estou descansada. Eu disse para ela, mas está aqui, ó. Se você não crê na minha Bíblia, abra sua Bíblia, Atos 2,38. E ela simplesmente ignorava e ria. Mas assim estamos muitos da mensagem, baseada a sua fé em uma igreja da mensagem, em um ministério. E não é assim. Em um compromisso não é assim. É na palavra. É nessa palavra, santa palavra aqui, ó. Em primeiro lugar, 74, você tem que ser renascido. A base está aqui, ó. Tem que ser renascido. Tem que ser quebrantado. Você tem que chorar. Como que eu renasço? Você tem que reconhecer, eu sou um fracassado, eu sou errado, os meus pensamentos não deram certo, as minhas atitudes não deram certo, eu sou rancoroso, eu sou nervoso, sou agitado, eu quero sempre para mim, eu sou egoísta, eu sou narcisista, eu sou isso e aquilo. Senhor, quebra esse vaso. E você chora, ora, chora aos pés de Jesus, chora, põe a boca no chão, põe o rosto no chão, deixe que as lágrimas venham, porque precisa disso, é a base de uma casa. Porque senão Deus não vem fazer morada. É isso que o profeta está ensinando aqui, ó. A estatura do varão perfeito é uma base para a morada do Deus Altíssimo. Então você primeiro, se essa casa aqui, se essa igreja, graças a Deus eu tive uma preocupação com essa igreja, porque foi a primeira construção minha, e até hoje foi a única.
E eu não sabia, depois que foi construída, que eu tinha que cuidar das bases. Eu tinha que cuidar, mas certa vez eu vim aqui e eu vi o cálculo da escritura, da planta, que tinha que ser tantos metros para fundo das bases, tantos de largura. E eu olhei aquilo lá, falei, isso aqui não está errado. E o pedreiro, o engenheiro falou assim, engenheiro não, o mestre de obra falou assim, não, precisa não tem necessidade, você vai gastar muito com isso. Não, a engenheira disse que era tanto assim, tem que fazer o jeito dela. Liguei para a engenheira e disse, olha, eles estão fazendo errado, corre lá e corrija isso, não deixe eles fazer isso. A engenheira veio, deu aquele sermão nele, afunda essa base e larguece essas colunas, tem que ser desse jeito. Aí o mestre de obra, dias posterior, falou assim, aquele lá você pode erguer um prédio em cima, viu, com essa base aí. É um exagero, mas tudo bem. Mas é assim, se faz uma base tão fraquinha, de repente está rachando, O Mombrana foi em um país onde tinha uma construção gigantesca, a coisa mais linda, a coisa mais, parece que seria um shopping, eu não sei o que era, não recordo, mas era coisa linda, ele passando aqui, falou, o que é aquilo? Aquilo era coisa linda. Ele falou, Mombrana, mas aquilo está condenado. Como está condenado? O engenheiro, a base, o alicerce fizeram errado, aquilo vai ser explodido, porque aquilo está condenado, foi feito uma base fraca, milhões investidos. Milhões. Perigoso, pode cair em cima das pessoas, então tem que ser explodido. Então, em primeiro lugar, tem que ser renascido. Eu preciso renascer. E logo depois de renascer, o profeta está dizendo aqui, ó, terá fé que crerá na palavra de Deus. Terá fé para crer na mensagem, na palavra, para crer na mensagem, não como duas coisas distintas. A mensagem e a palavra é uma só. Há muitos que pregam assim, com a chegada da mensagem, pastores da mensagem, a Bíblia se tornou obsoleta. Ela já não tem mais valor. Perdeu o seu valor. Agora é só mensagem. De jeito nenhum. A mensagem, a Bíblia é uma coisa só. Não tem como tirar uma da outra. Ela é uma carta de amor para uma noiva que subirá no arrebatamento. É uma carta de amor. É algo mais. É um povo especial. Jesus, quando falava com o povo, falava em parábola, mas com o seu discípulo, ele explicava as parábolas. Era uma carta de amor, era uma intimidade, era algo especial com o seu discípulo. E enquanto não houver renascido, estará discutindo contra a palavra, e não é a favor, contra a palavra. Por isso que há muitos que não concordam, não obedece, é uma discussão anônima entre si e a palavra. Não obedece, porque não tem novo nascimento. Não houver renascido, estará discutindo contra a palavra. Se unicamente é um simpatizante da religião. Simpatizante da mensagem. Nós temos demais pastores simpatizantes, pessoas simpatizantes, simpatizaram, né? Quando saiu aquele povo do Egito, não saiu só Israel, saiu um povo misturado, simpatizante com os milagres, com o poder através do profeta. E lá na frente deu problema, lá na frente contaminaram. Existe muito simpatizante, por isso o jovem tem que saber quem tem crido. Haverá simpatizante e dirá para você, não é bem isso não. Não é bem isso não, você pode. Não é bem isso não, você é legalista, não. Fique longe do simpatizante. Longe dos conselhos do simpatizante. Porque Arão, Coré e Abirão, eles eram simpatizantes, mas houve um momento que eles se rebelaram contra Moisés e eles não agarraram uma grande parte de Israel. Eles conseguiram fazer a cabeça de Israel.
Uma laranja podre, com a mente podre, estragada, com a doutrina errada, ela contamina outro. Por isso Sadraque, Mesaque e Abdenego andavam sozinhos, os três sozinhos. Felipe, e eles não ficavam se vitimizando. Anderson, não ficava se vitimizando. Ah, mas é só nós. O profeta diz na 70ª semana de Daniel que eles não tinham um culto para ir, eles não tinham um encontro para ir, culto jovem, eles não tinham uma igreja para cantar ainda, eles não tinham uma igreja para tomar ceia, mas eles se permaneceram ali fiéis, porque eles sabiam em quem tinha crido. Gente, cadê os outros crentes de lá? A Bíblia só cita Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o profeta diz ainda que Daniel não estava perto dos três jovens hebreus, estava bem distante do reino, ele não tinha contato. Mas eles permaneceram fiéis, louvando a Deus. Antes sozinho. E o profeta pregou anos e anos atrás, dizendo assim: o abandono virá. O abandono virá. Por quê? Porque se você se permanecer fiel a essa palavra, então você não terá pessoas ao seu lado. É aí onde você tem que ser resiliente, aonde você tem que ser forte. Dizer assim, ó: eu tenho Jesus, eu tenho Cristo. Agora depois, o profeta diz assim, ó: apenas é um simpatizante, ele tem um pouco de sabedoria humana acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus, nunca o fará. Tem que ser renascido, tem que ser renascido. O novo nascimento produzirá fé. Meu Deus, então esse povo não tem novo nascimento. Tem que ter um novo nascimento para ter fé na palavra. O que é fé na palavra? Creio, Senhor. Creio. Como o Natan pregou, eu creio. Estou confiado. Estou certo, o Senhor é poderoso. Agora depois, qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Este é o fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora sim, os fundamentos estão sólidos, estão bem alicerçados. Vamos acrescentar algo neste fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre isso. Agora, na construção de uma casa, você necessita cerca de certas classes de material. E o irmão Rude, alguns dos carpinteiros aqui, nos poderiam dizer como construir uma casa. Porém, eu vou lhe dizer como construir a sua casa espiritual. Tem gente que constrói um barraco espiritual, cai. Tem gente que constrói sobre a areia, não tem fundamento, sobre o sistema, cai, vai cair. E há muitas casinhas caindo, caindo. Porque não tiveram fé genuinamente. Precisa-se amar Jesus. Primeiro de tudo, você tem que ser namorado de Cristo. Eu era namorado de Cristo desde meus 8 anos de idade. Eu amava Jesus. E aos 13 anos eu tive um encontro com Ele. Abracei. E parece que foi ontem. E nós passamos a amar cada vez mais. Precisa amar Jesus. Tudo que é de Jesus nós amamos. Tudo que é dele nós amamos. Nós sofremos por amor dele. Ficamos sozinhos por amor a ele. Aquela mulher que foi lavar os pés de Jesus, como o irmão disse, ela não se importou com o que poderia acontecer com ela. Muitas coisas ruins poderiam acontecer com ela, mas ela estava tão enamorada de Jesus que ela falou: eu quero permanecer na frente do meu mestre.
Oh Deus, eu vou lhe dizer como construir a sua casa espiritual, aonde pode morar Deus. Aonde pode morar Deus? Aí a pessoa fala assim: não, agora eu estou amando, Deus está comigo. Mas deixa o irmão pisar no seu calo, vamos ver se é amor mesmo. Porque o amor de Deus não é vingativo, o amor de Deus é perdoador, o amor de Deus é compassivo, tudo sofre, tudo suporta. Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Este é o propósito de Deus em nossa vida. Ele quer morar em nós, mas Ele não pode morar em nós com a concepção intelectual de um companheirismo, de um avivamento apenas. Não, nós precisamos render nossa vida a Ele, dobrar, se curvar. Mora em mim. Evan Robert, gente, 13 anos de idade, ele orou até os 26 anos de idade para um avivamento, chorando, clamando, incentivando o jovem, isso e aquilo. Aos 23 anos, Deus entra naquele moço e começa a fazer um estrondo no país de Gales. 100 mil almas para Cristo. 100 mil almas para Cristo. Ele quer morar em você. Você quer morar em mim? Meu Deus, Ele quer morar em mim. Vocês já pararam para analisar o peso disso? Deus morou em Cristo. Morou em Cristo. E agora Cristo quer morar em mim. Em mim, Senhor. Em mim eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu era um pobre, miserável, pecador. Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Ele nos resgatou, nos trouxe de novo a sua presença. E como o irmão pregou, nós vamos desfazer essa assinatura de amor, dessa carta de amor, a desfazer por amigos, por deleitos. Não. O Rei da Glória, como o irmão disse, não foi um presidente poderoso, foi o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra. Ele pensou em mim, Ele me resgatou das garras do inimigo, Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu a salvação da minha alma. Ele quer me levar para junto dEle, e Ele quer morar nessa terra, Ele quer morar em nós, irmão. Por isso eu não concordo com a minha vida humana. Nós poderíamos lutar para ficar rico, lutar para ganhar dinheiro no mundo de influências, ganhar milhões, é apenas dar certo uma visualizações e de repente fica famoso, de repente milhões e milhões e milhões. Recentemente, um homem bilionário construiu uma mansão que até as maçanetas eram de ouro. Até as maçanetas eram de ouro. Uma mansão de bilhões. Mas morreu antes de inaugurar a casa. E agora? E a sua casa espiritual? O que tem preparado? O que tem preparado? Olha aqui, irmãos, estamos encerrando já. Não dá para sair disso. Ele quer morar em você. Ele quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita seu ser. Eu preciso refletir o meu ser, o seu ser, no meu andar, no meu falar, no meu agir. Eu não posso mais ser eu sou um reprovado, sou uma reprovação. Eu preciso ser Ele. E aqui, nos dias antigos, quando purificava o ouro, antes de ter os fundidores,
para queimar as impurezas e golpear o ouro para tirar o ferro, o cobre. Golpeavam por um lado e logo pelo outro. Os índios na América ainda fazem assim. Sabe como sabiam que eles, quando tinham o produto perfeito, sem ferro, sem ferrugem, sem escora, quando o que estava golpeando, podia ver-se o seu rosto no ouro, como um espelho. Quando o ouro era suficientemente claro e limpo, até que refletia o que estava golpeando. Aleluia! Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e golpeia com o Espírito Santo. E ele vai golpear todos os filhos de Deus com escora, com ferragem, e sujeira. Ele vai golpear. Ele vai golpear, porque ele precisa tirar todas as impurezas. Ele não vai perder um filho de Deus, não será perdido das mãos de Satanás, mas ele vai golpear. Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado e começa a golpear com o Espírito Santo, vezes após vezes, até que possa ver a sua semelhança. Oh, William Brana, era isso que eu queria. Eu sabia que você ia fazer o que eu queria. O profeta diz: isso é o que ele queria que eu fizesse, é perdoar. Coisa boa é quando a gente está andando na rua e a gente faz aquilo que o mestre faria. É isso que ele quer que eu faça, numa discussão, numa demanda, em um trabalho, na rua, na internet, na rede social. É isso que Deus quer que eu faça. Eu queria entrar na virtude, mas não vai dar. A virtude. Depois tivemos fé. Depois nós vamos ler com calma isso aqui. O profeta fala assim: acrescente a virtude à sua fé. E o que é virtude? E virtude não é para você guardar em um quartinho, em uma maleta. Eu tenho virtude. Jesus tinha virtude, mas ele tinha virtude para dar às pessoas. Virtude, que é virtude, é força, é poder. Ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Ele espera que nós abençoamos as pessoas. Ele espera que nós oramos pelas pessoas. Ele espera que nós se aproximamos das pessoas e refletimos a sua glória. Refletimos a sua glória, refletimos a sua graça, refletimos coisa boa. O profeta diz: é ficar perto de um cristão que ele esteve na presença de Deus anteriormente. Como é gostoso estar perto de um filho de Deus que tem contato com Deus. Ele sabe do que está falando, ele te encoraja, ele tem virtude para dar. Aquela mulher tocou em Jesus, foi curado, virtude saiu dele. E nós precisamos ter virtude. Vai se aproximar da pessoa e falar: eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero dizer que tudo vai dar certo, eu quero dizer para você que seu casamento vai dar certo, eu quero dizer para você que essa enfermidade, eu vou orar e Deus vai curar você. Eu tenho virtude. Virtude é para dar para as pessoas. Coisa boa se ficar perto de um cristão que esteve na presença de Deus. Eu quero ser esse cristão com virtude. As pessoas dizem: eu quero esse homem. Não, eu quero estar perto daquele homem, eu quero estar perto daquela mulher, eu quero estar perto daquele moço, eu quero estar perto do Anderson, eu quero estar perto do Bruno, eu quero estar perto de uma Cristina, eu quero estar perto do irmão Natan, da irmã, do irmão, porque é coisa boa. Ele só fala de Deus. Eu sou abençoado, é virtude. E assim vai acrescentando: fé, virtude, temperança, paciência. Deus é tão maravilhoso, irmão. Deus é tão maravilhoso. E só assim, com a casa, com esses fundamentos, Deus vai habitando em nós. Deus vai habitando. Deus pode usar meus lábios.
Deus pode usar minhas mãos para abençoar. Pai amado, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu não sei nem como expressar mais o Seu amor para Teus filhos, porque o que o Senhor quer que nós sejamos é tão maravilhoso, Pai. Vai além de um conhecimento técnico da mensagem, vai além de um conhecimento teológico da Bíblia. O Senhor quer uma casa para morar, não feita por mãos humanas, mas uma casa aonde o Senhor possa ser os meus pés, ser os meus lábios, continuar o seu trabalho. Teu profeta nos ensinou que a sua igreja continua o seu trabalho, continua o seu ministério, que na terra o Senhor continua a trabalhar ainda, continua a trabalhar através dos teus filhos, das filhas, Senhor. Nos encoraja, Senhor, para anunciar teu reino, ousado para dizer: venha que eu quero orar por vocês. Eu creio que Deus te abençoará e o seu nome ser propagado nessa cidade. Não quero ser um homem apenas natural, aonde eu posso ter exemplo de um bom homem, de um bom comerciante. Não, Senhor. Eu quero ser falado que sou um filho de Deus, que anda na presença do Senhor. Abençoe minha família, abençoe cada irmão nessa noite. Irmão Bruno, vem aqui na frente, todos os olhos fechados. Ó Deus, Pai Santo, aqui está teu filho, Senhor. Senhor Deus, aqui está meu sobrinho, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe ele, Pai. Que ele seja liberto, Pai, de todo o mal que te persegue. O Senhor pode usar ele, Senhor, e o Senhor quer usar ele. Ele também pode ser uma morada do Deus Altíssimo. O Senhor quer casa para morar, e essa casa se chama Bruno. Que o Senhor abençoe ele, ó Pai, que ele seja forte, que ele tenha um novo nascimento, que ele venha chorar, clamar, desesperar. E o teu profeta diz que isso venha produzir vida. Abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor amado, eu unjo ele, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que ele seja abençoado. Faz dele o vencedor, Pai. Não só dele também, Senhor, mas dos teus irmãos, o Adson, o Isaac, Pai amado, irmã Rebeca, Senhor. Pai delas um vencedor. Eu quero ver todos aqui te servindo, ó Pai, te glorificando, Senhor, te exaltando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus maravilhoso, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos a Ti, ó Rei Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Declare o seu amor por Ele, declare o seu amor por Ele. Eu te amo, Jesus. Eu não sou nada, eu não valo nada, mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nós ser a Ti. Adoramos a
Jesus. Adoramos, Senhor, manifesta em nossa vida. Nós queremos que o Senhor venha morar em nós. Tira tudo aquilo que atrapalha o Teu Espírito Santo morar em nós, ó Pai. Dobra-nos, Senhor. Eu quero ser corrigido, Senhor. Eu quero ser melhor. Consagramos tudo nosso a Ti. Consagramos